Olá pessoal, amigos, amigas, mais um áudiozinho aqui rápido para falar. As pessoas têm abordado bastante, principalmente ontem e hoje, ganhou bastante evidência nas redes sociais, que é a questão da hidroxicloroquina e da cloroquina, dois medicamentos que são é, registrados aqui no Brasil, ou seja, que são vendidos aqui no Brasil e que desde a declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem tido aí uma evidência muito grande, tanto nas redes sociais quanto também nos meios de comunicação. Então tem se falado bastante sobre a hidroxicloroquina e a cloroquina, que são dois medicamentos aqui no Brasil distribuídos pela farmacêutica Apsen e que está aí então em bastante evidência. O que se tem até o momento a respeito da cloroquina e da hidroxicloroquina é que houveram alguns estudos, principalmente na China, onde esse medicamento foi testado segundo as evidências médicas, as evidências científicas, com uma boa margem de sucesso. O que acontece é que em ambos os estudos, em ambos os testes que foram desenvolvidos, a amostragem era muito pequena. O que isso significa? O número de pacientes testados com a cloroquina e com a hidroxicloroquina era um número de pacientes muito pequenos. Então não se pode ter um veredito final, uma confirmação de que de fato a cloroquina e a hidroxicloroquina tenham de fato uma efetividade real no combate às infecções pelo coronavírus. E menos ainda evidências de que a cloroquina e a hidroxicloroquina possam ter algum efeito no tocante à prevenção do coronavírus. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aqui no Brasil, seguindo recomendações da Organização Mundial da Saúde, também se manifestou a respeito disso, diante das notícias que têm sido veiculadas sobre os medicamentos que contêm esse componente, a cloroquina, né? No controle, no tratamento e algumas fake news que circulam chegam a citar de que a cloroquina serviria também para a prevenção da Covid 2019. Então é importante que a gente diga que apesar de promissores, né, esses estudos, eles não deram base conclusiva que possam comprovar que o uso desses medicamentos para o tratamento da Covid-19 tenham qualquer tipo de efetividade. E justamente por isso não há recomendação da Anvisa nem da Organização Mundial da Saúde nesse momento para utilização em pacientes infectados ou mesmo como forma de prevenção à contaminação pelo novo coronavírus. E a gente sabe que a automedicação ela representa um grave risco à saúde e o que a gente tem tido notícias é que a cloroquina e a hidroxicloroquina estão desaparecendo das farmácias. Isso significa que as pessoas estão comprando esse medicamento por conta, né? Estão fazendo uso desse medicamento sem a menor evidência de que ele realmente tenha alguma efetividade real no tratamento do coronavírus e pior, né? Não tem nenhuma base de que esse medicamento tenha algum efeito na prevenção do coronavírus, da infecção pelo coronavírus. As indicações aprovadas pela Vigilância Sanitária aqui no Brasil para esse medicamento, ele é utilizado para afecções reumáticas e dermatológicas, ou seja, pessoas que têm reumatismo, problemas de pele, para quem tem artrite reumatoide, que é aquela inflamação crônica das articulações, para quem tem artrite reumatoide juvenil, no caso de crianças, para quem sofre de lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença multissistêmica autoimune, para quem sofre também de lúpus discoide, né, que é um lúpus da pele,
para quem tem condições dermatológicas provocadas ou que são aquelas que são agravadas pela luz solar. E também há um medicamento para o tratamento da malária, que é aquela doença causada por protozoários, né? Então, o tratamento das crises agudas da malária, né, por ser um tratamento supressivo, ele é utilizado também nesses casos aí. E o que a gente tem dito para as pessoas, o que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem dito para as pessoas, o que é recomendação do corpo científico é de que as pessoas parem de comprar esse medicamento e principalmente de fazer uso desse medicamento sem que haja ainda estudos que realmente deem conta de que o medicamento é efetivo. Ele, de fato, é um medicamento promissor, mas não se tem certeza se vai ser um medicamento que tenha, baseado em estudos científicos que estão sendo feitos, um nível de segurança necessário para que seja distribuído em grande escala para a população. E o que está acontecendo é que esses medicamentos estão desaparecendo das farmácias e essas pessoas que sofrem dessas doenças que eu mencionei, doenças sérias, doenças que precisam desse medicamento, não estão conseguindo comprar esse medicamento porque outras pessoas motivadas por uma histeria, por falta de conhecimento, por falta de bom senso, de vida comunitária, estão zerando os estoques das farmácias e aquelas pessoas que realmente sofrem de doenças autoimunes, como o caso do lúpus, pessoas que estão sofrendo de afecções reumáticas, né, de artrite reumatoide, não estão conseguindo encontrar esse medicamento e estão deixando de se tratar. Então, não há evidências científicas de que a cloroquina e a hidroxicloroquina tenham efetividade no tratamento do coronavírus. E menos ainda, porque nesse sentido os estudos avançaram de forma muito menos significativa para que se possa garantir que a cloroquina e a hidroxicloroquina tenham efeito na prevenção do coronavírus. Não há essa evidência, não há base científica nenhuma. Então, para deixar vocês atualizados, tá? Um estudo in vitro desenvolvido por pesquisadores chineses, ele avaliou o efeito antiviral da hidroxicloroquina contra o SARS-CoV-2, tá? Em comparação com a cloroquina. Ou seja, eles utilizaram essas duas moléculas, ambas derivadas da cloroquina, para verificar então aí o efeito delas no tratamento da infecção pelo SARS-CoV-2, em comparação uma com a outra. Esses pesquisadores, eles afirmam que a hidroxicloroquina, ela inibiu efetivamente a infecção pelo SARS-CoV-2, né? Assim como nos estágios celulares posteriores, né, que são relacionados à infecção pelo SARS-CoV-2. Esse efeito também foi observado com a cloroquina. Os pesquisadores, então, né, eles observaram também que a cloroquina e a hidroxicloroquina poderia bloquear o transporte do SARS-CoV-2 entre as organelas das células, né? O que parece ser uma etapa determinante para a liberação do genoma viral nas células, no caso do SARS-CoV-2. Mas isso são estudos em estágio extremamente inicial, né? E que não foram testados em um cenário mais amplo de pacientes, né? Então, a equipe que conduziu esse estudo clínico, ele é um estudo clínico aberto, é um estudo não randomizado, o que diminui, então, o índice, pode-se dizer assim, de confiabilidade nesses estudos, né? E apesar do tamanho pequeno da amostra, foram apenas 20 pacientes tratados. Ou seja, nós estamos falando de um estudo que ocorreu com apenas 20 pacientes. Esses autores do estudo afirmam que a pesquisa mostra que o tratamento com a hidroxicloroquina é significativamente associado à redução ou desaparecimento
da carga viral em pacientes com Covid-19 e que seu efeito seria reforçado com o uso de um medicamento associado. Só que, de acordo com a revisão sistemática, né, pessoal, as evidências são muito pequenas, né? Não há ainda como justificar o uso de cloroquina, seja para o tratamento de pacientes com Covid-19, né, ou seja, para a prevenção da infecção pelo coronavírus. Ou seja, a conclusão da revisão que está sendo feita desses estudos foi de que não há dados de segurança e dados de ensaio clínico de maior qualidade para que se possa cravar, né, uma eficácia real desses medicamentos e, portanto, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem reforçado que para a inclusão de indicadores terapêuticos, né, nesses medicamentos, serão necessários conduzir estudos clínicos em uma amostra representativa de seres humanos, ou seja, é preciso que se teste tanto a cloroquina quanto a hidroxicloroquina em um espectro maior, ou seja, em um ambiente maior, com mais pessoas, que possa demonstrar a segurança e a eficácia para o uso pretendido, que seria o tratamento da infecção pelo coronavírus, a Covid-19. Então, fica esse alerta. Eu peço que vocês passem essas informações adiante. Pode ser que daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, nós cheguemos, através dos estudos que estão sendo desenvolvidos, que a comunidade científica, junto com a Organização Mundial da Saúde, chegue a um denominador comum, a um determinante de que sim, a cloroquina é um medicamento efetivo para o tratamento da Covid-19. Eu estou na torcida para que isso aconteça, porque como é um medicamento que já existe, a sua produção pode ser aumentada rapidamente, é um medicamento que pode ser distribuído rapidamente, mas é preciso que se tenham dados de segurança a respeito desse medicamento que comprovem que a sua utilização é mais benéfica do que maléfica, e preciso que se conheça também os efeitos do uso desse medicamento a longo prazo, porque como todo medicamento ele pode trazer reações adversas, efeitos colaterais, pode haver que pessoas sejam alérgicas a esse medicamento. Então a utilização deste, como de qualquer outro medicamento, sem prescrição, sem que se tenha conhecimento real da necessidade do uso do medicamento, é temerária, é pouco responsável e pode trazer graves prejuízos aí à saúde de quem fizer isso. Então vamos compartilhar essa informação. Tem algumas fake news dizendo que a França está distribuindo esse medicamento, que os Estados Unidos já vão começar a distribuir. Não é verdade. A França tem feito alguns testes com esse medicamento, tanto com a cloroquina quanto com a hidroxicloroquina. Feito esses estudos, mas não está sendo distribuído em larga escala, como algumas fake news têm circulado. Também tem pessoas menosprezando a questão das orientações da Anvisa e tentando se basear pelo que a FDA dos Estados Unidos tem dito. É importante dizer que nós temos que confiar na nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que sempre prestou um serviço muito bem prestado ao Brasil, e é preciso que a gente confie nesse momento, principalmente no corpo técnico científico da vigilância em saúde aqui do Brasil, que não é um corpo político, é um corpo técnico-científico, e por isso nós temos que estar atentos às recomendações da vigilância, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária aqui do Brasil. Então não comprem esse medicamento sem que haja prescrição. A prescrição para o tratamento da Covid-19 não existe, porque não há protocolo, não há consenso com relação a isso, portanto ninguém vai ser orientado por hora a ser tratado com cloroquina para coronavírus, né? E
ainda menos embasamento há a respeito de que a cloroquina e a hidroxicloroquina possam ter qualquer efeito na prevenção do coronavírus. O que previne coronavírus, o que se tem certeza que previne coronavírus é isolamento, né? É que a pessoa fique em casa, que a pessoa evite aglomerações, que a pessoa use regra de ouro para prevenir o coronavírus. Lavagem das mãos com água e sabão sempre que sair para a rua, sempre que entrar em casa, a primeira coisa a fazer é tirar os sapatos na porta e ir imediatamente até o banheiro, fazer a lavagem das mãos até o cotovelo, né? Lavar o braço também, com água e sabão. Esse sabão, eu repito, eu tenho batido nessa tecla, não precisa ser sabonete antibacteriano. Esse sabonete antibacteriano que a gente vê aí, Protex, Lifebuoy, tem um efeito puramente, pode-se dizer, psicológico, porque, por exemplo, no caso do Protex, ele é um sabonete que testou apenas um tipo de bactéria, que é a Escherichia coli. Ou seja, todas as outras bactérias não foram testadas, portanto, não é um produto que tem efetividade contra 100% das bactérias. Então, o único objetivo do sabão, do sabonete, é esse, é quebrar a tensão superficial da pele e aí, então, através do efeito tensoativo, fazer a limpeza das mãos, da pele, enfim, das superfícies. Então usem água e sabão, água e sabonete, detergente IP, enfim. Sendo sabão, sendo sabonete, seja o que você quiser escolher, seja o sabonete de 50 centavos ou de R$100, o efeito para a questão do coronavírus é o mesmo, tá? E o mesmo vale para limpeza de superfícies, para limpeza de objetos, é água e sabão, tá? A recomendação também para o uso de água sanitária, é um ótimo desinfetante, tá? Não se tem ainda conhecimento dos efeitos da nossa água sanitária para a questão específica do coronavírus, porque infelizmente as nossas águas sanitárias têm uma concentração de cloro ativo muito pequena, né? A concentração varia aí de 2,5% a 5% de cloro, então, mas é um bom desinfetante de qualquer forma, então utilizem água sanitária para limpeza de suas casas, do chão principalmente, né? E utilizem água e sabão. Lavem as mãos, fiquem em casa os que podem ficar. Quem tem que sair na rua, evite aglomeração. Se tiver que ficar em alguma fila, 1,5 m, 2 metros de distância da pessoa da frente, da pessoa que está atrás. Se você for andar de carro, for pegar um Uber, não peça para o motorista ligar o ar-condicionado, né? Ande com os vidros abertos. Isso é necessário, tá? Para que a gente possa aí se cuidar e tentar enfrentar essa pandemia, que apesar de não ser necessário que a gente entre em pânico, é necessário que a gente tenha uma postura de seriedade e de comprometimento em nome da segurança de todos, né? Então, vamos cuidar disso e vamos cuidar aí também, principalmente as crianças, as mães de crianças, do calendário de vacinação. E agora, segunda-feira, inicia a vacinação contra a influenza. Agora, a partir dos 55 anos, adultos já podem se vacinar também nesse ano. A vacina da influenza é muito importante. Tem um outro áudio aqui no meu perfil falando só sobre a vacina da influenza. E essa vacinação é extremamente importante para que a gente possa ter uma prevenção realmente efetiva contra as cepas da influenza, para que o diagnóstico do coronavírus seja mais rápido, porque uma vez que você consegue da influenza, que tem sintomas muito similares, você tem aí uma efetividade maior no diagnóstico e um tratamento mais rápido também daqueles suportes que sejam necessários, porventura, ao tratamento de uma possível infecção da Covid-19. Então, aqui no meu perfil você encontra aí um áudio apenas sobre a questão da vacinação da influenza e já falando aí sobre essas novas faixas etárias que foram incluídas na vacinação, ou seja, a partir de 55 anos e mais todo um grupo de pessoas ali que está apto esse ano a se vacinar contra a influenza. Façam a vacina, é muito importante. Com relação à cloroquina, acho que esclareci todas as dúvidas aí que o pessoal enviou.
Fica aí o vídeo aí no ar, para quem o áudio no ar para quem quiser conferir também. E conforme os estudos forem avançando, eu vou tentando repassar na medida do possível. Muito obrigado a todos que mandaram as perguntas. O que tiverem de perguntas e que eu possa ser útil respondendo, eu estou à disposição. O pessoal tem mandado bastante perguntas através do privado, é mais difícil de responder, então façam as perguntas nos comentários das publicações, porque aí outras pessoas veem a resposta e isso vai ajudando a que a gente leve mais informações. Às vezes eu não respondo prontamente, porque eu também tenho que pesquisar, porque quando a gente dá uma informação baseada no que a gente acha, é errado, porque quem acha muito não tem certeza de nada, e nesse momento a gente tem que ter essa seriedade para estar passando informações que realmente tenham fundamento científico, que sejam baseados em evidências reais e que tenham funcionamento principalmente para aquelas pessoas mais pobres, mais vulneráveis e que precisam que a gente dê toda a atenção nesse momento. Um grande abraço a todos, um ótimo dia, fiquem em casa, protejam-se, lavem as mãos, lavem muito as mãos, se alimentem bem, né? Fiquem com suas famílias, conversem com seus filhos, talvez essa seja uma possibilidade para que a gente se aproxime das pessoas que a gente ama e talvez a gente consiga tirar alguns aspectos positivos desse momento tão triste que o nosso país vive, porque é de doer o coração ver as nossas cidades vazias, sem pessoas nas ruas. E é nesse momento que a gente vê que as pessoas é que dão cor ao mundo, as pessoas é que fazem o mundo ser um lugar alegre e que sem pessoas é impossível ser alegre mesmo com todo o dinheiro do mundo. Então fica aí esse lembrete, tá bom, pessoal? Um grande abraço, muita saúde para todos, fiquem com Deus e a gente conversa a qualquer hora.